processo. Quando eu volto para Natal, tem todo um processo. Mas no dia que eu cheguei numa igreja para aceitar Jesus, naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo. E passei 3 dias e 3 noites falando em línguas. E o que é que isso aconteceu? É que muita gente pensou que eu estava ficando doido. Mas um pastor antigo da Assembleia de Deus foi na minha casa e disse, não, isso é um batismo com o Espírito Santo. A partir daquele dia eu comecei a ter um acesso mais profundo ao mundo espiritual. Aí fui levantado ali para fazer isso. O meu ministério começa exatamente no dia que eu aceito Jesus como Salvador e sou batizado com o Espírito Santo. Ali começa o ministério, os dons começam a ser ministrados, eu começo a ver coisas, mas não entendo. E esse não entender, eu fui levado ao céu 3 vezes, para Deus me explicar as coisas. Nesse dia que eu fui arrebatado, eu morava sozinho, estava na cama de solteiro, meu espírito saiu do corpo. Mas como é que saiu? Eu fiquei de pé, de frente a um ser espiritual. Ele disse assim, você ganhou um presente. Aí eu fiquei esperando na minha mão o presente. Que presente? Ele disse, você vai fazer uma viagem. Eu digo, uma viagem? Aí ele tirou o cinto dele assim, amarrou eu com ele na cintura, trá, e a gente voou no espaço normal, esse sideral. Eu me lembro que diante de um planeta vermelho muito grande, aí eu disse, que é aquilo? Ele disse, ali é Marte. Eu disse, tem gente lá, o povo lá era tão ruim que Deus destruiu. Eu quero dizer para você que está me assistindo que a ciência vai provar que existiu gente em Marte, que foram destruídos pelo Criador. Então, no mundo natural, viajamos cortando esse universo. De repente, entramos em outra dimensão. A outra dimensão era uma velocidade muito longa, muito forte. Eu acho mais do que a velocidade da luz. Com certeza era. Eu tinha medo de bater em qualquer coisa. Eu digo, vou bater, se eu bater eu me estouro. Mas eu não sabia que eu estava fora do corpo. Eu pensava que era eu completo. Mas eu estava dormindo lá no meu colchão e estava voando espiritualmente. Quando eu vi uma porta de longe, né? E antes disso, ele disse a mim, você quer ver o que tem lá embaixo? Aí eu disse, era tudo escuro, só a gente cortando no meio. Aí eu disse, sim, eu quero. Ele tinha tipo uma lanterna na mão, ele fez assim, abriu como uma bomba nuclear, explodiu. Bum, clareou tudo. Ele disse, olha para baixo. Quando eu olhei, eu não vi pessoas, mas eu escutei gritos de dores, rangidos de dente, e como se alguém gritando, estou com sede, me dê água, me dê água. Ele disse, já veio, desligou e a gente partiu em direção dessa porta. Eu pensei que eu ia me arrebentar em cima dessa porta, mas o freio do anjo é melhor do que o meu carro. Ele foi instantaneamente, ele ficou pendurado olhando para a porta, disse, a porta vai abrir, a porta abriu, e nós saímos em um grande salão. Grande salão, que eu estava no alto, o salão embaixo. Muita gente conversando no salão. Aí o anjo olhou para mim e disse, eu só venho até aqui com você, aqui outro te acompanha. Aí ele desaparece e eu já caio dentro do salão. Aí o outro que chegou perto de mim, eu preciso dizer isso aqui, você entendeu o que é chamada. Ele disse, olha lá, tá vendo aquela outra porta lá dos todos? Vai sair uns seres de lá. E quando aquela porta se abriu, saiu uns seres de fogo. Uns seres de fogo que eles faziam uma dança. Eles estavam no fogo, mas o fogo saia dele. É uma dança, entra do fogo, sai do fogo, e aquela multidão de seres vinham se aproximando de mim. Quando eles abriram assim, como se eles fossem uma escota, e eu vi o Cristo vindo, rindo, simples, mais simples de qualquer ser vivente, espiritual ou não espiritual, de todo o universo, visível e invisível. E ele recebia aquelas pessoas e dava um beijo no rosto e dizia, vá para aquela porta. Aí eu entrei na fila para receber meu beijo, beijo de Jesus, né? Só que quando ele chegou em mim, ele não me beijou, passou direto. Eu digo, meu Deus, fiquei revoltado. E depois que ele está lá na frente, ele volta, está escutando, aí diz assim, você vai reclamar porque eu não lhe dei um ósculo santo? Eu estou falando uma linguagem simples, mas a linguagem do céu é mais complicada. Mas o Espírito entende as coisas espirituais. Eu digo sim, ele disse, não, mas você não morreu. Esse pessoal que está saindo daquela porta morreu, estão indo para ali, para o paraíso. Aí ele disse, se ajoelhe. Eu disse, eu tenho que me ajoelhar. Ele disse, se ajoelha. Eu me ajoelhei, ele fez assim. Aí um anjo saiu de lá marchando, bum, 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 com um jarro de ouro na mão, grande assim. Quando ele chegou perto, ele quis despejar, e o Senhor disse, não despeje, me dê. Aí ele deu a ele,
Aí ele despejou em cima de mim aquele azeite. Aí disse, você está sendo consagrado a pastor aqui no céu, mas os homens vão reconhecer você um dia lá na terra. Aí eu entendi que estava no céu. Até então, eu não sabia nem que estava no céu. Aí eu entendi que estava no céu. Quando aquele óleo que me molhou, que lavou meu corpo, que me deixou assim com alegria inexplicável, as coisas espirituais, porque aguça todos os sentimentos. Todos os sentimentos não, aguça todos os seus sentidos, aguça seus ouvidos, você fica escutando puramente, seus olhos vê profundamente, todos os seus sentidos aguçados. Aí ele disse, vire-se para lá. Quando eu olhei, uma manada de animal, elefante, leão, urso, onça, tudo, e um pouquinho de ovelhas. E se você vai pastorear esses aí, eu digo, meu Deus do céu, só um pouquinho de ovelhas, o resto era tudo animal brabo. Aí eu disse, mas só um pouquinho de ovelha? Ele disse, não, mas olha só, olha aquele elefante, olha para aquele elefante. Diga assim, na palavra de Jesus eu te transformo em ovelhas. Aí eu dizia, na palavra de Jesus eu te transformo em ovelha. Aí ele ia se transformando em ovelhas. Aí ele disse a mim, ministério é pegar as coisas brabas, valentes, as coisas ruins e transformá-las em uma pessoa boa, em uma pessoa agradável, em uma ovelha que segue a voz de seu pastor. E depois desse momento, ele me deu o privilégio de dar uma caminhada com um anjo. Ele não foi comigo, mandou o anjo me mostrar algumas coisas no céu. Algumas coisas que eu podia dizer foi me autorizado e outras não foi. Mas uma das que ele me autorizou foi que ele me levou no lugar de uma grande placa. Uma placa que cortava o céu no meio, para cima e para baixo. Nessa placa tinha um bocado de pessoas coladas às costas e os pés para frente assim. E eu fiquei agoniado. Aquela placa com essa ruma de gente colada. E eu perguntei ao anjo, o que é isso? Ele disse, aí está no futuro, já houve o arrebatamento da igreja. E esse pessoal que está colado na placa ficaram nas placas. Você não pode pregar a placa. Então, assim, as glamas me chamavam a atenção, porque o vento batia nelas e elas tocavam uma sinfonia. Elas tinham vida. O cântico daquelas gramas espirituais, elas não entravam no meu ouvido, entravam no meu coração, elas andavam na minha pele. Todas as minhas células eram vivas por conta própria. Eu sentia que eu era a parte de um todo, eu fazia parte de um todo. Todo mundo no céu é conectado, se comunica, finda sendo um só. Essa é a função do mundo espiritual. Mas entrei na sala das lições, onde há roupas, que eu perguntei até se era uma loja. Disse, não, essas roupas são roupas de autoridade. Quando a pessoa é escolhida, a pessoa é revestido espiritualmente para ter autoridade nessa guerra contra os demônios. Então, e muitas outras coisas, né? Quando eu desci, eu queria ficar lá, não queria descer, mas eu tinha uma missão aqui. Uma das coisas que mais me chocou, porque ele olha você e sabe tudo, todas as suas fraquezas e tudo. Aí ele olhou para mim e disse, você tem medo, né, de crescer? E eu tinha, porque eu tinha passado, eu tinha muitos traumas. Aí mostrou um grande peixe, não era uma baleia, mas era muito grande, pulando no seco. Bum, 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 bum. Aí ele disse, ó, tá vendo aquele peixe grande? Você vai lá, vai agarrar e fazer ele ficar quieto. Aí eu disse, meu Deus, um peixe daquele tamanho, como é que eu vou agarrar aquele peixe? Vá lá e agarre. Vai lá e agarre, vai agora. Aí eu fui, eu consegui, ele escorregava, eu fui agarrando, não conseguia acatar o peixe. Aí quando eu voltei, eu disse, mas o que é isso? Ele disse, você está vencendo os seus medos. Você será capaz de agarrar coisa grande e dominá-las. É isso a função de um homem que Deus chamou. Adão, domine sobre todas as coisas. Então você que está me ouvindo, sabe disso. Não deixe as coisas lhe dominar. Você foi chamado para desfrutar delas e mandar nela. Mande no seu computador, mande na internet que você usa. Ela não pode dominar a sua mente. Mande no seu carro, não vá ficar lambendo com sua língua o carro o dia todinho. Mande na sua roupa, tire do seu armário, dê coisas. Não tenha medo de dar, não tenha medo de abençoar. Não tenha medo, seja livre. Livre para chorar, livre para se alegrar. Livre, você é humano. Coma o que você gosta. Não se domine, não deixe de ser dominado pelas ações. Você é um ser dotado de poder para dominar tudo que Deus lhe dá.
Domine tudo sobre a terra. No dia que você deixar ser dominado, se você for dominado pelas coisas que Deus te der, você é mais do que derrotado. Agora, se você dominar e tiver desapego a elas e usar elas para a sua felicidade, você é mais do que feliz. Está me entendendo? Então, escute isso. A felicidade, a sua essência, é quando você tem tudo, mas o tudo não lhe tem. Deu para entender isso? Então, você que está sendo abençoado agora, com qualquer bem que você recebe, ou qualquer curso que você tem, não deixe subir para a sua cabeça. Você é apenas um ser humano, mas você tem o direito a tudo isso, mas tudo isso é para lhe servir, não é para você servir a tudo isso. Não coloque nada no lugar de Deus na sua vida. Deus é o que você tem sobre tudo. Ele manda em tudo, e aí eu não quero usar uma frase aqui, mas é Deus que tem que estar acima de tudo. Quando Jesus diz esse princípio, ele diz assim, esse princípio está amar o seu Deus sobre todas as coisas, mas ele diz assim,